Apocalipse 3. Nós temos pregado nestas cartas que o Senhor Jesus dirigiu às igrejas da Ásia. Mas é importante compreendermos que não se trata de cartas endereçadas exclusivamente àquelas igrejas naquele tempo. Assim como toda a Escritura é palavra dirigida a cada um de nós e à igreja em todos os tempos, em todos os lugares. Portanto, palavra para nós nessa manhã. Apocalipse 3. Nós leremos versos 7 ao 13. Convido os irmãos a procedermos de maneira responsiva. Eu lerei os ímpares, os irmãos os pares. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, a história revela as várias investidas que o povo de Deus recebe ao longo da sua caminhada, as várias investidas que a igreja de Jesus recebe na sua marcha por esse mundo. São perseguições ferrenhas, como a que acontecia aqui, quando o Senhor Jesus dirige esta carta à igreja de Filadélfia. Irmãos que eram presos, irmãos que tinham corpos mutilados, irmãos que tinham os seus bens saqueados. Mas também críticas à igreja, falsas acusações contra a igreja. Muitos criticavam a igreja dizendo que a mesma se levantava em rebeldia ao Império Romano porque chamava Jesus de Senhor. E o único Senhor que deveria ser respeitado seria o imperador romano. Acusavam os cristãos de comerem carne humana, porque os cristãos se reuniam humildemente para adorar a Deus e celebrarem a ceia do Senhor. A história prova perseguições, críticas, acusações, mas a história prova também heresias se infiltrando na vida da igreja, tentando afastar a igreja da verdade, distorcer a compreensão da igreja. Nós já vimos nas cartas de Jesus endereçadas às igrejas da Ásia que havia falsos judeus naquele contexto que se levantavam perseguindo os cristãos. Havia Jezabel, havia falsos apóstolos com ensinos que procuravam afastar os cristãos da verdade do evangelho do nosso Senhor Jesus. E certamente, irmãos, nós nos nossos dias não estamos isentos a toda esta realidade, porque ventos sopram de todo lado sobre os cristãos e sobre a igreja de Jesus. Afinal de contas, este povo está em terra estranha. A verdadeira pátria do cristão não é neste mundo.
a nossa pátria na glória. Por isso, nesse mundo, nós enfrentamos estas e muitas outras adversidades. Um dos males ferrenhos que existem nos nossos dias, advindo no pós-modernismo, é o relativismo, que tenta afirmar que não existe nada absoluto, tudo é relativo. Então, você afirmar que Jesus é o único Redentor, que há uma só fé, que há um só Salvador, que há uma só esperança, você está radicalizando, porque tudo é relativo. Você afirmar que o modelo bíblico de família é o único aceito por Deus, você está radicalizando, porque, afinal de contas, você precisa considerar as várias culturas humanas. Essa semana, um integrante do Supremo Tribunal Federal deu uma declaração extremamente infeliz, quando ele, tentando defender famílias não tradicionais, ele faz uso da Bíblia, dizendo: a Bíblia apresenta outros tipos de família. Aí ele cita a questão de Abraão, Agar, Sara, Moisés, criado com a filha de Faraó. Por que infeliz? Porque, irmãos, o fato da Bíblia mencionar historicamente alguns fatos não traz legitimação sobre estes fatos. A Bíblia fala de ladrão, de traidor. Mas isso não significa que a Bíblia está nos orientando a esta prática. A gente encontra nas Escrituras, sim, o Senhor Deus instituindo a família no princípio, traçando o caminho e a forma da família viver, e assim ao longo da história. Muitos desvios existiram e a Bíblia os narra de maneira realista, mas não significa que Deus estava os legitimando, nem que Deus estava os aprovando. Então, irmãos, o fato é que nós vivemos em um mundo de críticas, vivemos em um mundo de distorções, nós vivemos em um mundo de perseguições. O mais preocupante não é isso, porque a própria palavra de Deus já nos alerta sobre estas realidades, dizendo que no mundo haveria mesmo aflições. Mesmo porque, como nós adiantamos, nós não somos deste mundo. Somos forasteiros em terra estranha e a nossa pátria não está aqui. O grande problema, irmãos, é quando o seu coração, é quando os seus ouvidos começam a se abrir para dar atenção àquilo que vem do profano e não aquilo que vem do santo e do verdadeiro. É nesse sentido que o Senhor Jesus trabalha com a igreja de Filadélfia, que passava por perseguições. Filadélfia, que era uma cidade até considerada nova naquele tempo, porque fora fundada em 140 a.C., por Átulo II, que era rei de Pérgamo. Filadélfia significa amor fraternal. Posteriormente, essa cidade mudou de nome algumas vezes. Mas o Senhor Jesus se dirige à igreja que estava em Filadélfia e ele se apresenta àquela igreja como santo e verdadeiro. Ou seja, ele está separado de tudo aquilo que é mundano e pecaminoso. Ele é verdadeiro, ele não apenas traz a verdade, ele é a própria verdade, a essência da verdade, como ele próprio, João 14,6, afirmara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nessa manhã, então, o convite a todos nós e o apelo ao nosso coração não poderia ser outro, a não ser: vamos ouvir aquele que é santo e verdadeiro. O que o santo e verdadeiro tem a dizer a respeito da igreja? Essa é uma manhã de escolhas, que nós vamos escolher ouvir o santo e verdadeiro, ou nós vamos escolher ouvir aquilo que é terreno, humano e carnal.
Meus irmãos, o santo e verdadeiro nos mostra aqui que a graça soberana do Senhor está presente na igreja. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa. A graça do Senhor é aquele favor dos céus que o homem não merece. É soberana porque não existe concorrência. Quando a graça soberana do Senhor se manifestou sobre a terra do Egito, o poder de Faraó silenciou. O exército de Faraó caiu por terra e as águas do Mar Vermelho se abriram, porque a graça soberana do Senhor ali estava. Esta mesma graça soberana está presente hoje na vida da igreja, na pessoa e na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus. E aqui o Senhor Jesus se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Davi foi a referência de rei da nação de Israel. O Senhor Jesus é apresentado como rei, não da nação de Israel. Ele é apresentado como rei espiritual, soberano. Exerce o reinado sobre todo o seu povo. E ninguém entra no reino de Deus sem passar por aquele que tem a chave. E quem tem a chave é Jesus. Portanto, nele está a soberania, nele está a graça. Quando ele abre a porta, meus queridos, o mais vil e pobre pecador pode entrar. Porque quando ele abre, ninguém fecha. Não significa que podemos entrar com os nossos pecados. Mas significa que passando por ele, por Jesus, nós passamos por um verdadeiro filtro, porque em Jesus nós somos purificados e perdoados. Ele tem a chave e ele abriu a porta para nós entrarmos. A graça soberana está na igreja, porque na igreja está aquele que tem a chave, abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Às vezes, meus queridos, crianças choram. É normal criança chorar. Mas às vezes também a criança chora para convencer os pais de algo. E às vezes os pais dão corda ao choro das crianças, atendendo ao choro delas. Meus irmãos, a graça soberana do Senhor está aqui, mas quando o Senhor fecha a porta, não adianta choro, não adianta gemido, não adianta grito, porque quando ele fecha, ninguém abre. Hoje, graças a Deus, uma grande porta aberta é colocada diante da igreja. É colocada no mundo e essa porta é Jesus. Porque a graça soberana de Deus está na igreja. Mas, irmãos, podemos caminhar um pouco mais. As verdades ditas pelo santo, verdadeiro, a graça soberana está na igreja, mas também o propósito soberano do Senhor se cumpre na igreja. Uma das grandes lutas que nós temos na vida. E certamente você já se viu questionando e perguntando: por que tanto sofrimento? Por que tanta injustiça? Por que tanto mal? Parece que o mal vai prevalecer na vida. Meus queridos, o cristão anda pela fé. E aqui o Senhor Jesus mostra que o propósito dele prevalece, porque o propósito dele é soberano. Se levantavam aqueles falsos judeus contra a igreja de Jesus e fazia a igreja sofrer. Mas Jesus disse: eu vou trazê-los para eles caírem aos seus pés. Sabe por quê? É porque eu te amei. A igreja é amada por Jesus. E o propósito soberano do Senhor se cumpre a despeito de todas as forças opostas. Nós vamos ouvir o que vem de fora ou vamos ouvir o que vem do santo e verdadeiro? Nós vamos entrar pela porta ou vamos cruzar os braços? Às vezes, quando nós passamos por adversidades na vida, nós perguntamos: será que eu vou ter forças para suportar? A tempestade parece ser mais feroz do que a minha capacidade de resistência. O fogo parece arder com maior poder do que a minha resistência. O que eu vou fazer? Meus queridos, o Senhor Jesus disse que o mundo seria provado. Mas o Senhor Jesus diz à sua igreja:
que ele se levantava para guardar a sua igreja. Não significa que a igreja está fora das provações, não passará por elas, mas significa que a igreja recebe a presença sustentadora do Espírito Santo para nos dias de adversidade se manter de pé, porque o propósito de Deus está na igreja, e este propósito se cumpre porque o Rei dos Reis colocará sob os seus pés todos os inimigos do seu reino. Às vezes nós falamos, ser forte, persevere, lute, vigie. E é verdade que nós precisamos exercer a nossa responsabilidade cristã. Nós precisamos perseverar, lutar, correr, buscar. Mas, irmãos, não é a nossa corrida que nos garante vitória. É aquele que se levanta em seu propósito perfeito para com a sua igreja que nos garante a vitória. E este propósito de Deus não está distante. Este propósito de Deus está nesta igreja. Está na igreja de Filadélfia, mas está na igreja de Uberaba também. Este propósito de Deus se manifesta aqui. Por isso, irmãos, a quem vamos ouvir? Que ouçamos aquele que é santo e verdadeiro. A graça soberana dele está na igreja. O propósito gracioso dele está na igreja. E eu quero finalizar ainda dizendo que o triunfo soberano do Senhor será repartido com a igreja. Meus queridos, diariamente nós estamos repartindo algo. Nem sempre nós repartimos só coisas boas. Às vezes nós repartimos o que é ruim. Às vezes repartimos as nossas tristezas. Às vezes repartimos as nossas dores. Às vezes repartimos os nossos sofrimentos. O Senhor nosso Deus sempre se levantou pronto a repartir, porque desde a criação Ele repartiu a sua glória com a sua criação. Ele nos trouxe à existência, nos criando a imagem e semelhança dele. Mas de maneira especial, Deus repartiu conosco em Jesus. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, Ele sobe à presença do Pai em glória. Muitas pessoas ficaram olhando, vendo a glória de Jesus. Afinal, o triunfo de Jesus foi visto por tantas pessoas. Mas este triunfo de Jesus na morte e na ressurreição não fica retido apenas para Ele. Este triunfo de Jesus é repartido com a sua igreja, é repartido com o seu povo. Por isso, aquele que é santo e verdadeiro nos fala nesta manhã. Ele reparte o seu triunfo com a sua igreja. Ele reparte conosco a sua coroa. Cuide da sua coroa para que ninguém a tome. Quem tem coroa é rei. O Senhor Jesus é o Rei eterno e soberano. Mas Ele repartiu a coroa com a sua igreja. A sua igreja participa deste reino dEle, deste domínio dEle. Acima das lágrimas, acima da dor, acima do mal, acima do pecado e acima da morte. Ele reparte o seu reino com o seu povo. Mas não apenas Ele reparte o seu reino. Ele reparte honra e segurança com seu povo. Ele diz, eu vou fazer de vocês coluna no meu santuário, e deste lugar jamais vocês serão removidos. É estar em um lugar de honra, no santuário do Senhor, onde está o Senhor. É segurança, porque dali absolutamente nada pode remover a sua igreja. Meus irmãos, estávamos discutindo há pouco, lá na sala Ser Presbiteriano, existe livre-arbítrio ou não existe? Meus irmãos, é um assunto que eu disse lá para os irmãos. Primeira coisa, precisa entender o que é livre-arbítrio. Quando falamos livre-arbítrio, nós estamos falando no aspecto teológico, do homem pecador e morto poder se levantar e escolher a salvação. Ele se levanta pelo poder de Deus. Logo é o poder de Deus que o levanta, ou então ele permanece caído e morto. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero dizer, irmãos, que lá na glória não vai ter o livre-arbítrio, ou a possibilidade de cair. Ah, irmãos, que glória, porque o Senhor colocará no seu santuário o seu povo como coluna e jamais serão removidos dali, da presença do Senhor, lugar de honra e lugar de segurança. Talvez hoje
você se vê inseguro. Talvez hoje você se vê em sofrimento, em função de labutar em um mundo de tantas injustiças e sofrimentos, mas o crente anda pela esperança e anda firmado nas promessas daquele que é eterno e é todo-poderoso. Por fim, irmãos, o Senhor repartirá com seu povo também o seu nome, porque o povo de Deus trará o nome do Senhor. Hoje nós perguntamos, você é cristão? Você diz, sim, eu sou cristão. Você já está dizendo, eu sou um pequeno Cristo. Trazemos este nome glorioso, esse nome santo, esse nome poderoso. Às vezes muitas pessoas ficam curiosas a respeito do número da besta, 666. O que é o número? Quem trará o número? E às vezes a curiosidade, ela se avulta, superando o regozijo e a alegria de trazer o nome glorioso do Rei dos Reis. E os crentes em Jesus trazem consigo este nome, e é isso que importa ao povo de Deus, é trazermos o nome glorioso do Senhor. Meus irmãos, finalizando nessa manhã, a quem nos cabe ouvir? Nos cabe ouvir tão somente aquele que é santo e verdadeiro. Nós vamos ouvir aquele que faz parte deste mundo caído? Nós vamos ouvir aquele que é profano? Nós vamos ouvir aquele que se acha manchado pela mentira? Ou nós vamos ouvir aquele que é santo e verdadeiro? Ah, irmãos, eu quero ouvir somente aquele que é santo e verdadeiro. E ele é Jesus. Às vezes, irmãos, a gente observa ao longo do ministério coisas maravilhosas na vida da igreja que passam despercebidas, como o testemunho que nós ouvimos aqui há pouco. Mas eu observei também, irmãos, ao longo do ministério, que quando uma voz fora da igreja fala algo positivo a respeito da igreja, aquilo é supervalorizado. Ou quando uma voz fora da igreja tece uma crítica à igreja, aquilo é supervalorizado também. Meus irmãos, resta-nos perguntar. Os nossos sentimentos, os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas convicções, elas vão ser determinadas pelo que vem de fora ou pelo que vem do santo e verdadeiro. Nessa manhã nós queremos dizer: Tu, Senhor, és o santo e verdadeiro. E eu creio que a tua graça soberana está na igreja. Eu creio que o teu propósito soberano se cumprirá na igreja. E eu creio que o Senhor repartirá o seu triunfo com a igreja. Por isso, eu ouço a voz daquele que é santo e verdadeiro. Junto ao trono de Deus há, cristão, um lugar preparado para ti.